foi? Tá me filmando? Tô. Ué. Fala que a gente tava conversando, então vamos lá. Então. Nós temos vivido dias muito diferenciados, né? Muito bons na nossa igreja, aqui em Portugal. E o Senhor nos permitiu passar por um mês de... Não, foram 7 sextas-feiras de uma campanha chamada Agindo Deus Quem Impedirá, e foram mensagens muito edificantes. E depois desses dias, né, o Senhor veio falando comigo sobre uma questão que é fundamental, que são coisas que nós não podemos resolver como seres humanos. Apesar de sermos servos de Deus, tem coisas que nós não podemos fazer nem em nós mesmos, tem coisas que são libertações que o Espírito Santo vai fazer em nós, e tem coisas que nós não podemos fazer pelas outras pessoas, né? Por mais que a gente tenha compaixão, que a gente tenha vontade de que algumas coisas aconteçam e que nós pudéssemos fazer por alguém que nós amamos ou que encontramos, às vezes, num momento que estamos levando a palavra de Deus e a pessoa diz que não tem solução para aquela situação, tem coisas que a gente não pode fazer. E o Senhor falou que é isso mesmo, que nós não podemos fazer, que quem pode fazer é o Espírito Santo através de nós. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, né? E aí são passos, né, com que o Evangelho nos ensina que nós devemos fazer. Primeiro, que nada que está cheio possa ser enchido, né? Nós temos que nos esvaziar. Só pode ser cheio aquilo que está vazio. Então a gente precisa se esvaziar de muitas coisas que nós temos de nós mesmos, da carnalidade, ou das coisas do mundo, né? Coisas que não interessa que esteja dentro do nosso coração e da nossa mente, para dar lugar ao Espírito Santo, para nos enchermos dele. E há promessas sobre isso, né? A palavra de Deus é muito clara, é fiel e verdadeira, que a palavra diz que aqueles que crerem, os sinais seguirão aqueles que crerem. E que o Senhor enviaria o Espírito Santo, né? Aquele que é o dínamo de Deus na nossa vida. E nós precisamos muito disso. Nos enchermos do Espírito Santo, tanto para que nós possamos ser libertos de muitas coisas que nós não conseguimos fazer, de nós mesmos decidirmos que não queremos mais, e o Senhor faz isso em nós, quanto de agir, que o Senhor age através de nós para ser um canal de bênção para outras pessoas. Jesus disse, olha, de dentro de você fluirá rio de água viva, né, do seu interior. E é através disso, da busca pelo Espírito Santo, da oração, da leitura da palavra, e de dar lugar ao Senhor para Ele encher a nossa vida, para que nós possamos realmente ser um canal de bênção e da manifestação de Deus, da glória de Deus nessa terra. A palavra fala que a natureza, né, toda a criação tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E é essa manifestação do Espírito Santo através de nós. É isso que eu creio e sei que Deus quer isso para nós nesse tempo. E vamos caminhando nessa direção, de nos enchermos do Espírito, né? Em nome de Jesus. Nessa conversa, nesses momentos de reflexão, né, amor? Uma frase que a Mônica falou que eu achei fantástica e até falei para ela, olha, essa frase deveria ser patenteada, se é que alguém já não tem o autor dessa palavra. O Espírito Santo, ele é o quê? O dínamo de Deus. Sim. O que é o dínamo? Para quem não sabe, explica para as pessoas. A palavra dinamite tem a origem nessa palavra dínamos, né? Que quer dizer poder como uma força explosiva, né? Algo que emite realmente uma força, uma energia de força de causar um impacto, né? O dínamo, por exemplo, aquelas bicicletas. Sim. Que tem o dínamo que... O dínamo nada mais é um aparelho que transmite aquela energia, o movimento em energia, né? Que a roda, depois você, por exemplo, aquelas dínamo de bicicleta, encosta a roda, o pneu encosta no dínamo, ele gira, gera uma energia e dessa energia gera o que? A luz, gera a eletricidade ali para o farol, não é verdade? Então, eu achei muito profundo essa frase, que o Espírito Santo é o dínamo de Deus, né? E a Mônica também complementou de forma maravilhosa
o fato de nós nos enchermos do Espírito Santo requer primeiro o quê? Que nós nos esvaziemos. Não é isso? É assim que se fala? Esvaziemos. Sim. Então, só que aí que mora aquela dificuldade. Como nos esvaziarmos das coisas que são necessárias, porque o Espírito Santo, ele tem que nos encher. E a Mônica muito bem falou. Como é que o Espírito Santo vai encher algo que já está cheio de alguma coisa? Não é verdade? Principalmente o Espírito sendo santo, o Espírito Santo. Ou seja, tudo que transborda em você tem que ser esvaziado de forma urgente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem nos mostrado nos últimos dias que ele quer nos encher, que ele quer ser um conosco, não é verdade? Principalmente nos últimos cultos, a gente tem visto a manifestação do Espírito Santo, não é verdade? Tem sido maravilhoso. E, gente, todos nós precisamos nos esvaziar, isso é fato, não é verdade? E fica aí um recado, né, na nossa devocional aqui da manhã, assim, porque isso é muito urgente, né? E a gente estava falando também o quê? Às vezes, mesmo lá estando ainda na nossa terra natal, no Brasil, etc., alguns na África, alguns, enfim, nós clamamos a Deus, pedimos para que Deus nos use e nos encontramos agora num país diferente. Eu orava a Deus, pedia que o Senhor me enviasse às nações. Pedia a Deus para ser usado na sua obra. Pedia a Deus para... Deus me prometeu, né? A promessa de Deus. E o que acontece quando Deus executa? E qual é a nossa postura quando Deus executa o que Ele prometeu, o que você pediu, não é verdade? A gente estava conversando que Deus nos envia as pessoas, não é verdade? E aqui temos um relato aqui, vários relatos, na verdade, mas um recente de uma senhora que simplesmente veio ter conosco aqui na loja. E essa senhora, ela tem problemas de saúde. E nós, como cristãos, nós acolhemos ela aqui na loja, nós fomos amigos, nós demos companhia. A pessoa veio mais um dia, 2 dias, 3 dias. Palavra em cima de palavra, atitude em cima de atitude, que é muito importante. E a pessoa vem e diz que a pessoa para de tomar remédio, tem uma doença incurável, vamos dizer assim, degenerativa, e para de tomar o remédio esperando a morte. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança de nada, as filhas abandonaram, mora sozinha junto com o cão. E aí, às vezes a gente se pega, né, Mônica, e fala, caramba, chegamos aonde nós... Não podemos. Não é isso. Chegamos aonde nós pedimos a Deus, chegamos aonde Deus nos enviou, onde Deus prometeu que nos enviaria. A promessa está acontecendo agora. Ao vivo, está no ao vivo, entende? E o que fazer agora? A pergunta é, caramba, eu esperei tanto esse momento, eu orei tanto por esse momento, Deus falou tanto sobre esse momento, e o momento vai e acontece. Você está entendendo? E aí como é que fica agora? Não é verdade? É onde nós nos deparamos com as nossas incapacidades, né? E aí é que está o grande segredo, né? Como o Senhor Jesus disse, olha, eu primeiro vou com vocês, vou mostrar o que é esse chamado, o que é o reino, e depois vocês vão de 2 em 2. E eles ficaram assim, assustados, né? Admirados de que, Senhor, os demônios se submetem, né? Nós expulsamos os demônios, os enfermos são curados. Né? E ele falou, olha, maiores coisas do que essas vocês farão, porque é necessário que a gente busque o Espírito Santo para que isso aconteça. Por nós mesmos nós não temos condições de fazer, não tem como. É uma realidade. Então, mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo. As coisas têm acontecido e é ao vivo, é agora. É o que eu falo sempre. Esteja sempre à disposição do Senhor. Seja sempre uma porta aberta, igual eu falo aqui. Aqui no caso tem uma lojinha, tá? A gente tem a porta aberta, se bem que agora está fechado porque está cedo, está frio, mas já vai abrir. Mas seja sempre um canal aberto nas mãos do Senhor. Se coloque à disposição, sabe? Porque Deus envia, Deus traz. Como teve um relato também no grupo, que o irmão, ele veio
até em lágrimas me compartilhar que o amigo dele, um colega de trabalho dele, veio dizer para ele, não foi assim, Mônica? Que eu já sei mesmo que eu vou pro inferno, chorava, acho que chorava, enfim. A pessoa já estava conformada com o destino que estaria por vir. O e inimigo ele, convenceu ele, né? Convenceu a aceitar A mesmo derrota. e acabou a derrota. E aí o irmão, ele relata, olha, ele até chora, ele relata, ele fala, olha, ele se sente constrangido e faz uma autoanálise. E o que eu, como cristão, tenho feito? Eu não tenho aberto a minha boca. Até A pessoa agora do ele, meu lado. do lado de um cristão, nunca ouviu uma palavra Tá entendendo? de salvação. Você tá entendendo? Então, assim, é muito complicado isso, é muito complicado isso. Gente, o tempo é agora, é ao vivo, as coisas têm acontecido. Coloque-se à disposição que você vai ver o agir de Deus, você vai ver o Senhor enviando pessoas, você vai ver que a obra ela precisa ser cumprida e tem tempo para isso. E o tempo é agora. Não é verdade? Que nós possamos ficar com essa reflexão. Passou muito do minuto que eu pensei que a gente fosse falar um rapidinho, mas que que sejam nossos motivos de orações de hoje e que nós possamos fazer diferente. E a igreja do Senhor como um toda precisa preparar também melhor os seus servos, os seus discípulos, porque quando se depara frente a frente com as coisas, fica completamente dependente da ação do Espírito Santo, mas nós temos que nos preparar também. Amém. Não é verdade? E é isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.